Olá, viva! Seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. Estamos com o livro, ou com a epístola, neste caso, aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Estamos a falar de salvação, ou iremos falar muito de salvação, mas apenas pela fé. É isto que nós conseguimos tirar da epístola aos Romanos e nós vamos estruturar, vamos desenvolver esta ideia da salvação apenas pela fé. Pastor Pedro Esteves, voltamos a estar juntos, voltamos a abrir a Bíblia. Qual é o sumário de hoje? O sumário de hoje leva-nos a entrar mais uma vez um pouquinho mais no livro da Carta aos Romanos, e nós vamos analisar algumas características que o apóstolo Paulo definiu nesta igreja, características muito positivas, que nos vão ajudar a compreender qual seria a dinâmica desta comunidade. Parece-me bastante interessante. Antes de lhe dar a palavra e, sobretudo, podermos fazer alguns comentários sobre estes aspectos, vamos ler duas passagens bíblicas. A primeira em Romanos capítulo 1, versículo 8, e depois uma segunda passagem em Romanos também, mas capítulo 15, versículo 14. Comecemos por Romanos capítulo 1, versículo 8, que diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Cristo Jesus, ou por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Esta é a primeira passagem. A segunda encontra-se em Romanos capítulo 15, versículo 14, que diz: eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Pedro, Paulo descreve a igreja de Roma, eu diria, de uma forma positiva, não é? Ele olha para aquele grupo de irmãos de uma forma bastante positiva. Que tipo de igreja era esta? Sim, nós podemos tentar, pelo menos, estabelecer um perfil desta igreja, nomeadamente a partir das descrições que o apóstolo Paulo faz destes crentes e da situação em que eles se encontram, e sem dúvida que essa é uma descrição maravilhosa, podemos dizer assim, porque Paulo vai elencar aqui algumas características que são fundamentais para uma igreja, uma comunidade de fé. Nós não sabemos ao certo como é que a igreja de Roma foi fundada. Portanto, é uma das igrejas sobre a qual existem diversas teorias, ou se quisermos hipóteses, sobre como é que a comunidade cristã em Roma terá sido fundada, por quem. Há uma certa tradição, por assim dizer, que aponta na ideia de que teria sido um dos apóstolos, ou o apóstolo Pedro, ou mesmo o apóstolo Paulo, mas a verdade é que, em termos de fundamentação histórica concreta para isso, não existe nenhuma, ou seja, nem dados da história, nem mesmo na própria Escritura, o Novo Testamento, que nos ajudem a compreender isso. Portanto, em certo sentido, não sabendo nós de maneira clara, porque algumas igrejas, por exemplo, sabemos claramente que o apóstolo Paulo esteve na Gênese, claro, que igrejas que foram formadas pela sua liderança durante o tempo em que ele esteve em algumas cidades. Por isso é que, em certo sentido, até é surpreendente que apenas algumas décadas depois do Pentecostes, claro, e do início do movimento cristão e da sua expansão, vermos uma congregação que não tendo recebido até aqui de maneira clara uma visita apostólica, basta pensar que o próprio apóstolo Paulo enviou a carta e escreveu sem sequer ter feito uma visita ainda a essa cidade e à igreja, como nós já vimos até em episódios anteriores. É muito impressionante até que a igreja de Roma tivesse esta reputação, se podemos dizer assim, do ponto de vista espiritual, que o apóstolo Paulo vai aqui definir. E é evidente que para o apóstolo Paulo fazer algumas destas afirmações que acabámos de ler, é porque não era uma opinião apenas pessoal. Claro. Quer dizer que era uma reputação, era algo reconhecido. As igrejas cristãs, naturalmente, estavam, de alguma forma, dentro do que era possível naquela época, em contacto umas com as outras, e era possível saber como é que o movimento cristão se estava a expandir em diferentes lugares. Claro. E nesse aspecto é bastante assinalável algumas destas características que Paulo vai definir como sendo próprias da igreja que estava em Roma. Talvez, por isso, poderíamos dedicar os próximos minutos a analisar mesmo algumas dessas características que o apóstolo Paulo vai reconhecer. E uma delas é a fé, não é? Nós usamos exatamente estes dois versículos, um no princípio da carta, na abertura mesmo, e outro já mesmo perto do final, embora há mais alguns para além destes, estou-me a recordar, ainda no capítulo 15, creio, em que o apóstolo Paulo também fala da obediência dos romanos e que diz precisamente que a obediência deles era reconhecida e por causa disso Satanás seria esmagado em breve
mais à frente, com certeza, havemos de voltar a este versículo. Mas focando-nos nestes 2 versículos, encontramos aqui pelo menos 4 características muito interessantes. A primeira delas, precisamente, a ideia de que a fé desta comunidade não apenas era forte e assinalável, mas ao ponto dela ser anunciada em todo o mundo. Ou seja, muitos conheciam. Muitos conheciam de que aquela igreja era não é? reconhecida por essa capacidade de exercer uma fé profunda, não é? Então isto mostra-nos o quê? Que os romanos e a igreja que estava em Roma era caracterizada por a essência da fé, que é uma relação dinâmica com Deus de fidelidade. Portanto, uma pessoa de fé ou uma comunidade de fé é uma comunidade que aceita perfeitamente a soberania de Deus, porque essencialmente é isso, ter fé. É viver numa relação de soberania. É não apenas acreditar que Ele existe, como diz as Escrituras, isso até os demónios aceitam que Deus existe, mas viver numa dinâmica de fé é ser-lhe fiel, é aceitar a sua soberania. E por isso é bastante interessante. É a plena certeza. Não é? É a plena certeza, é a convicção profunda de que Deus está a executar os seus planos e procurar conformar-se com esses planos. Por isso, essa primeira grande característica que Paulo vai enunciar, a ideia de que esta era uma comunidade de fé e que essa fé era reconhecida. Depois, quando voltamos agora ao versículo 14, do capítulo 15, então aí encontramos 3 características distintas mencionadas pelo apóstolo. A primeira delas, o apóstolo diz, ainda há pouco leste mesmo, vós estáis cheios de bondade. Portanto, esta característica de ser uma igreja não apenas bondosa, mas que está cheia. Portanto, esta ideia de uma espécie de plenitude. E quando está cheia as pessoas veem, não é? Portanto, mais uma vez, é com certeza alguma coisa visível. Claro, nós podemos reconhecer bondade como sendo tudo o que é a promoção do bem do outro. É isso que é ser bondoso. É promover, executar o bem, querer e fazer o bem. E aqui entramos, portanto, numa segunda dimensão, porque estas características, aliás, são muito úteis para nós, porque nos ajudam a compreender o que são algumas das dimensões ideais do que é a fé cristã e a vivência de uma igreja. Portanto, já vimos essa fé profunda, essa dinâmica de fidelidade para com Deus, e aqui encontramos agora o que tem a ver com a relação com o outro. E esta ideia de bondade, portanto, não é apenas uma lógica interna. As pessoas que são amigas umas das outras. Já veremos que o quarto aspecto é esse mais interno. Ou seja, aqui na relação de fé vemos a relação vertical, nos cheios de bondade vemos a relação horizontal, porque uma complementa-se à outra. Uma complementa à outra, é evidente. Se eu alimento-me de um Deus que é bondoso na sua essência, eu vou manifestar isso nas minhas relações. E, portanto, podemos encontrar ou definir esta bondade como um espaço alargado de bom relacionamento e de querer o bem de todos, mesmo os que não são da comunidade de fé. Claro, depois esta outra terceira dimensão muito importante na igreja e na vivência do crente, que é cheios de todo o conhecimento. É evidente que o apóstolo está a falar de um conhecimento que tem a ver com a palavra de Deus, um conhecimento das coisas sagradas, portanto, conhecer as Escrituras. Outra terceira e importantíssima característica para uma igreja de Deus é uma igreja que conhece a palavra e está firmado nela. E em último lugar, Paulo refere-se agora sim à relação mais interna, à relação, no fundo, ao amor fraternal, e a forma como ele o expressa é: vocês podem admoestar-se uns aos outros. E é interessante que ele opte por esta figura, porque quando nós temos a capacidade de poder admoestar alguém, então é porque existe grande confiança e intimidade espiritual. Porque o admoestar é talvez chamar a atenção de alguém ou exortar alguém sobre alguma coisa. Esta igreja, as pessoas podiam admoestar-se umas às outras. Então, muito bom. Temos aqui 4 características que nós também devemos desejar para nós. Então, muito rapidamente, já iniciámos o aprendo fazendo, claramente, mas como é que nós podemos pôr isto em prática? Talvez na forma de uma pergunta eu colocasse a questão: que reputação é que cada um de nós tem, ou mesmo as nossas igrejas, as nossas famílias cristãs, que reputação é que temos entre os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho? Com que ideia é que ficam as pessoas que estão à nossa volta da nossa fé? Oxalá seja possível que as pessoas enunciem algumas destas coisas que o apóstolo Paulo disse de Roma. Muito bem, terminamos mais um episódio da Escola Bíblica. É com muita satisfação que sabemos que você desse lado nos acompanha diariamente. Nós voltaremos no nosso próximo episódio, porque há tanta coisa para dizer
no livro ou na Epístola aos Gálatas, que é impossível dizê-los em tão pouco tempo, mas ficamos com a esperança e com a certeza que você desse lado vai continuar connosco e por isso podemos fazer aqui uma equipa de estudo da Bíblia para, digamos, para proveito da nossa fé. Fique bem, nós voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.